De facto, é impossível não ter uma atitude de gratidão ao Senhor por tudo o que Ele tem feito. E Ele tem feito tanto na nossa vida. Queremos realmente ser muito gratos ao Senhor por essa intervenção constante, real, que Ele faz recair sobre as nossas vidas. E por isso aqui estamos também. Estamos aqui também para celebrar, para agradecer ao Senhor tudo aquilo que Ele é e faz nas nossas vidas. Queremos saudar a todos com a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo nesta manhã e de uma forma particular, e porque nos dias que vamos vivendo não é tão normal, saudar de uma forma particular o irmão Filipe. Ele é da Igreja Batista da Marinha Grande, estando agora aqui pela região a trabalhar e tendo ficado confinado, portanto também há alguns benefícios para nós, para o corpo da Igreja, por essa razão. Então o irmão Filipe pode estar connosco. Um abraço grande. Tem aqui família, já sabe, está aqui, mas temos família aqui. E voltando à Igreja da Marinha Grande, um abraço aos nossos queridos irmãos, particularmente ao nosso amado Mário Conrado, que agora assumiu também o pastorado lá, de quem temos o privilégio de ser amigos, e portanto é um privilégio também contar com a visita do irmão Filipe. Um abraço grande. Queremos saudar também com alegria e celebrar com alegria aqueles que o Senhor foi abençoando com mais um ano de vida. Esta semana tivemos duas aniversariantes, a Kelly e também a irmã Babiana, e por isso somos gratos ao Senhor pelas suas vidas e nos alegramos e agradecemos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas e que nos tem também naturalmente beneficiado enquanto corpo. Continuamos a viver nestas condições. Hoje é evidente que temos alguns irmãos que não estão connosco por uma restrição que os irmãos bem sabem, que é o resultado, também é o resultado de termos o irmão Filipe, que é o não podermos movimentar-nos entre municípios, entre concelhos, e portanto alguns irmãos ficaram impedidos de estar connosco porque teriam necessariamente que fazer esse movimento, embora aparentemente para estarmos juntos no ato de culto não haveria esse impedimento, mas pela incerteza da informação, obviamente, e não querendo criar dificuldades com as autoridades, alguns irmãos naturalmente tomaram a decisão de não estar. Mas precisamos de continuar e reafirmamos os nossos cuidados que temos que ter nesta situação. Precisamos, de facto, de continuar a manter os nossos cuidados de distanciamento, higienização das mãos, os cuidados também com as superfícies. Estamos, de facto, a viver um momento mais difícil e então precisamos de continuar a manter estes cuidados e, em alguns casos, até redobrar os nossos cuidados em termos de distanciamento e, por isso, também renovar este pedido aos irmãos. E, no fim, por favor, por muito que nos custe, custa-me imenso dizer isto, mas no fim, por favor, temos mesmo que ir embora, não podemos ter os nossos momentos de muito desejados de comunhão e de proximidade, mas assim nos exige as condições que estamos a viver. Então vamos, por favor, também desta forma fazer o nosso papel em relação a esta situação. Os recursos que o Senhor nos permite ter continuam a estar disponíveis. Lá atrás, entretanto, está o boletim deste mês. Os irmãos podem também levar para se inteirar de algumas atividades, embora não sejam muitas, a agenda não seja realmente extensa, é muito simples, mas algumas informações podem acompanhar. Também uma importante, este mês é o mês que celebramos habitualmente missões nacionais, o nosso envolvimento no projeto de Missões Nacionais da Convenção Batista Portuguesa. Vamos ao longo do mês falar sobre isso e então vamos manter o nosso coração para que no domingo 15, tal como está planeado no nosso calendário de atividades, possamos então levantar também a nossa oferta. Mas ao longo deste mês vamos falar porque obviamente é muito mais do que uma oferta, é mesmo envolvimento naquilo que o Senhor quer e está a fazer em termos missionários no nosso país. Queremos continuar a manter o nosso vínculo de oração, de cuidado de oração uns pelos outros. Precisamos ser gratos ao Senhor, queremos muito ser gratos ao Senhor. O Senhor nos tem dado tantas bênçãos e nós queremos realmente ser gratos por tudo aquilo que Ele nos tem permitido experimentar. O cuidado, o consolo em dias tão difíceis, obviamente, é algo que nós precisamos de agradecer, especialmente em momentos de maior dificuldade. E eles vão surgindo das mais diversas formas e
pelas razões mais diversas, mas sempre com um cuidado especial sobre a vida daqueles que vão perdendo os seus entes queridos nesta situação, e particularmente também, muitas vezes, dificultado pela distância por estes dias, e nós partilhamos no nosso WhatsApp, já agora, mais uma vez, incentivar os irmãos a, se puderem usar esta ferramenta do WhatsApp, se precisarem de ajuda, com certeza qualquer um dos nossos jovens terá imenso prazer em fazer uma instalação do WhatsApp no vosso smartphone, porque eles gostam imenso disso, mas se puderem usar, é de facto uma ferramenta para nós mantermos o nosso contacto. E fomos partilhando por estes dias alguns dos irmãos que passaram pela Venezuela e que conheceram o irmão Hugo, sentiram a partida deste nosso irmão para o Senhor, particularmente o Fernando José, que estava atualmente mais próximo da família. E estes são os momentos em que nós, de facto, dependemos do cuidado e do consolo do Senhor, e por isso também temos que agradecer, porque Ele não desiste de nos cuidar e de nos sustentar. Mas há outras razões para nós sermos gratos. Queria partilhar especialmente com os irmãos hoje, porque é um motivo de alegria para a nossa família, mas também é um motivo de alegria, de reconhecimento, porque olhamos para este momento também como parte eu ponho entre aspas, o pacote de sermos abençoados ao longo dos últimos 4 anos aqui com os irmãos. A Marta, na sexta-feira, terminou a sua licenciatura em terapia da fala, portanto, se tiverem alguma dificuldade, já podem consultá-la, mas mais do que isso é sermos gratos, porque até que o Senhor nos ajudou, e este cuidado e este sustento, esta provisão, também é resultado do amor dos irmãos e da possibilidade de nós podermos estar aqui. Isto é, de facto, muito motivo de gratidão para nós, e queremos continuar a ser gratos por tudo isso. Ontem mesmo celebrou-se uma data, lembrámos uma data que para nós é importante também na nossa experiência de fé. Ontem lembrámos o dia da Reforma Protestante. E creio que nós precisamos de continuar a ser gratos por aqueles que o Senhor no passado de diversas formas usou para que hoje pudéssemos ter a experiência de fé que temos. E sem dúvida nenhuma aquele foi um momento histórico importantíssimo que ainda hoje toca e afeta as nossas vidas, e por isso também queremos ser gratos. Temos tantas razões para ser gratos, e eu queria muito, antes de irmos ao Senhor em clamor, em petição também, pudéssemos realmente manifestar a nossa gratidão ao Pai do céu por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, porque certamente, entre outras razões daquelas que eu apresentei, há muitas razões para sermos gratos. Então, vamos continuar o nosso culto em oração e já em gratidão. Eu ia pedir à irmã Lídia, por favor, que nos pudesse conduzir em oração neste momento, em ato de gratidão. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, tu que és todo-poderoso, soberano. Obrigado, Pai. Senhor, nós viemos perante ti para te agradecer por tudo que tu tens feito. Obrigado, Pai querido. Ó Pai, nós nada merecemos, Senhor, mas o teu infinito amor dá-nos tudo aquilo que nós precisamos. Verdade, Santo Deus. Pai, eu quero te agradecer pelas dádivas que tens dado à tua igreja, Senhor, porque tu nos tens ajudado a cada dia, Senhor, tu nos tens protegido de todo o mal. Verdade, por isso nós te agradecemos, ó Pai. Nós agradecemos o teu cuidado com os nossos doentes, Senhor. Verdade, Santo Nós Deus. agradecemos a companhia que tu fazes aos nossos idosos que estão mais Verdade, afastados, Pai Senhor. querido. Muito obrigado. Nós agradecemos-te por tudo, ó Pai. Não há palavras que possam demonstrar o nosso agradecimento por ti, Senhor. Mas tu sabes o que é que vai no coração de cada um de nós, ó Pai. Verdade, Santo Deus. Muito E tu obrigado. sabes porque é que cada um de nós te é grato, Senhor. Muito Ó obrigado. Pai, também te agradecemos porque tu estiveste com a Marta durante este tempo todo. Obrigado, Senhor, Pai e querido. permitiste que ela acabasse o seu coração, Pai. Obrigado, Santo E por isso nós te agradecemos. Nós agradecemos-te, Senhor, porque apesar de todas as dificuldades, nós podemos estar todos aqui hoje. Ó Pai. Obrigado, Santo Deus, por Nós isso. agradecemos-te, Senhor, pelo teu infinito amor a cada dia. Ó Pai, continua a cuidar de nós, Senhor. Protege-nos, guarda-nos, guia-nos e ajuda-nos a ser cada vez mais com os filhos teus. Ó Assim seja, Pai. Ó Pai, cuida-nos, Senhor. Só tu podes fazer. Verdade, Santo Deus. Em nome do teu Filho. Amém, Pai. Amém. E amados, ainda em oração, ia pedir que a nossa irmã Benilde nos pudesse dirigir em ato de clamor também. Precisamos de clamar ao Senhor por
por a situação que vivemos, de pandemia, pelos nossos irmãos mais fragilizados, doentes. De uma forma particular, a semana passada lembrávamos as nossas autoridades, por quem temos uma responsabilidade particular, mas queria lembrar por estes dias os profissionais de saúde. Eles estão na linha da frente para cuidar. Muitos deles não têm o consolo de serem filhos de Deus e nós precisamos de também orar e clamar ao Senhor pelas suas vidas. Então, pedindo que o Senhor realmente continue a cuidar, a intervir nas nossas vidas, vamos em intercessão ao Senhor e peço então à irmã Benil que nos dirija em oração. Vamos orar. Obrigado, Pai. Oh, Pai querido, Tu és o único Deus verdadeiro, Senhor, poderoso, Senhor, misericordioso. Oh, Pai, nós Te louvamos, nós Te adoramos, Senhor. Obrigado, Pai. É esse o nosso propósito nesta manhã e neste lugar, Senhor. Honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. É verdade, Santo Deus. Tu és digno de toda a adoração, de todo o louvor e de toda a gratidão, Senhor. Nesta hora, Pai, porque sabemos, Senhor, que temos confiança, Senhor, de que Tu és aquele que nunca nos desamparas, Senhor. Verdade, Pai. Que sempre estás connosco, que sempre estás disposto a ouvir-nos, Senhor, em qualquer lugar, em qualquer situação, em que possamos ir até junto a Ti, sempre estás disposto e disponível para nos ouvir, Senhor, para nos atender. Ó Pai querido, nesta hora, queremos colocar na Tua presença, Senhor, os nossos irmãos que se encontram, Senhor, nos lares. Sim, Pai querido. Tem graça. Senhor, impedidos de se congregarem aqui, junto de nós, Senhor, e que tanto desejariam, Pai. Mas que o poder do Teu Santo Espírito, Senhor, a Tua consolação, esteja junto deles em cada momento. Amém, Pai. Sim seja. Também Te queremos rogar, Senhor, a Tua bênção, a Tua orientação e a Tua sabedoria, Senhor, possa estar junto dos nossos governantes, Senhor, de todas as autoridades. Sim seja, Santo Deus, Pai. Ó Pai, que eles possam, Senhor, mesmo sem acreditarem em Ti, Senhor, sem terem essa confiança, mas que Tu os ilumines, Senhor, para que possam tomar as decisões mais corretas, mais certas, Senhor, para o bem da nossa nação, Senhor, do nosso povo, Senhor, de cada um de nós, Senhor. Também nesta hora, Senhor, queremos rogar-te, Senhor, que Tu reforces, Senhor, as Tuas forças a todas as equipas, Senhor, todo o pessoal da saúde, Senhor. Sim seja, Santo Deus. Ó Pai, eles que tanto se têm sacrificado, esforçado, Senhor, lutado, para salvar vidas, Senhor. Continua a fortalecer as Tuas forças, Senhor. Sim seja. Continua a capacitá-los, Senhor, para que possam fazer o seu melhor. E a nós, Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a sermos responsáveis, Senhor. E cada um de nós no lugar onde nos encontramos, Senhor, que possamos aliviar a sua carga, Senhor, tendo os cuidados necessários. Sim seja, Pai. Ó Pai querido, nós te rogamos a Tua bênção e a Tua orientação, Senhor, em todos os momentos. É o que te suplicamos agradecidos, em nome e pelos méritos infinitos de Teu Filho amado. Amém, Pai. Amém. E amados, vamos continuar juntando os nossos corações em louvor e o Grupo Louvor vai nos dirigir neste momento nesta adoração. Bom dia, irmãos. Acho que digo isto todas as vezes. É mesmo bom nós podermos reunir-nos ainda mediante estas circunstâncias, nos podemos reunir para adorar, louvarmos o nosso Deus. E eu queria que nesta manhã lêssemos o Salmo 99, que vai estar projetado, este salmo que diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo.
És Rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos dos seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém? O nosso Deus é santo. Nós temos este sentimento de querer adorá-lo, louvá-lo com as nossas vidas constantemente. E tal como diz, penso que é no versículo 6 ou 5 ou 6, que diz que Moisés e Samuel e Arão clamavam ao Senhor, Ele respondia. Nós também podemos dizer isto, nós clamamos ao nosso Deus, nós falamos com Ele e Ele nos responde, Ele ouve e responde. O nosso Deus é santo e merece a nossa adoração. E nesta manhã eu queria que iniciássemos com o coro que vamos aprender neste mês, que diz que é o Deus do universo, de toda a criação, que Ele é o Deus maravilhoso, Criador, e Ele é santo. E os irmãos podem ficar sentados se desejarem. Vamos cantar uma primeira vez para podermos interiorizar a melodia, interiorizar a letra, também perceber aquilo que estamos a cantar. E então cantaremos novamente para louvarmos o nosso Deus com esta canção. Então vamos louvar o nosso Deus desta forma. Sobre os
maravilhoso Criador. O meu desejo é poder louvá-lo todos os dias da minha vida e creio que é o desejo dos irmãos também aqui. Então nós vamos cantar novamente este coro. Os irmãos já puderam compreender um pouquinho melhor também a melodia e com certeza alguns já o conheciam. Então nós vamos cantar novamente e quem desejar ficar de pé pode fazê-lo. Vamos louvar o nosso Deus novamente com este coro. Sobre os céus e terra, continuando a adorar o nosso Deus, queria que o pudéssemos fazer também entregando os nossos dízimos e ofertas, não o fazendo por obrigação, mas porque o queremos adorar desta forma também, responder também em fidelidade para com a fidelidade dele. E enquanto isso eu queria que cantássemos um hino que nos lembra que devemos viver com alegria e constatar aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que Ele é e aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Ó, cantemos, pois, com alegria neste grande e muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Então,
nós vamos louvá-lo cantando este hino, também adorá-lo, entregando as nossas ofertas e só lembrar-nos uma questão de organização e de cumprir as normas. Vamos fazer a entrega primeiro desta aula do vosso lado esquerdo e depois deste lado direito, indo aqui à frente pelo centro e voltando para os lugares pela lateral, tentando manter a distância de segurança. Lá em cima os irmãos têm um cesto onde podem fazer a entrega, não precisam de se deslocar cá abaixo. Então vamos adorar o nosso Deus também desta forma. Senhor Deus e Pai, nós somos tão gratos a Ti, Senhor, que Tu estás também no meio do caos, Pai. Tu estás a cuidar de nós no meio desta situação que nos aflige, Senhor, que muitas vezes, Senhor, nos faz esconder, mas nós queremos nos esconder atrás de Ti, Senhor. Ó Deus, protegidos pelo Teu amor, protegidos por aquilo que Tu fizeste ali na cruz do Calvário, Senhor. Ó Pai, nós somos gratos e queremos dedicar a nossa vida, os nossos dias, as nossas atitudes também, Senhor, e consagrar a Ti, Senhor, tudo que temos e tudo que somos, Pai. Ó Pai, entregamos a vida das pessoas desta igreja, a Tua igreja em geral, Senhor. Também, Senhor, as pessoas que não Te conhecem, Senhor, que seja também uma oportunidade para conhecer o Teu amor, Senhor. Ó Deus, também dá, Senhor, aos Teus filhos, Pai, poder de gerir estes recursos, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nós somos gratos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, Senhor, e nunca fez tanto sentido isto, Senhor, na nossa vida, no nosso meio e na nossa geração, Senhor. Obrigada, Pai. Nós somos gratos e Tu conheces cada coração aqui agradecido por este momento, Senhor. E por isso, mais uma vez, Senhor, receba aquilo que está em nosso coração para ofertar a Ti, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque, apesar de quem somos, apesar, Senhor, do
do que, Senhor, fazemos e fazemos as coisas acontecerem, e às vezes o bem que queremos fazer não fazemos. Pai, Tu és o amor e nos ama incondicionalmente, Senhor. E por isso cuida de nós, Pai. Continua a cuidar de nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua companhia constante e pela Tua palavra que nos garante isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Ana orava e hoje vamos também lembrar o sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz. E queria que cantássemos este coro que eu gosto particularmente desta imagem que o autor da música expressa, que diz que nós fomos gentilmente atraídos para a cruz. Porque o que mais podemos fazer? O que mais podemos fazer? Só podemos responder e olhar para a cruz e podermos agradecer a Deus este sacrifício. Vamos com este coro também lembrar este momento e declarar ao nosso Deus que queremos entregar-nos a Ele. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantados, nós estamos aqui perante Ti, quebrantados, Senhor, pelo Teu amor por nós. Nós só podemos agradecer, só podemos ir a Ti. É a única resposta que nós Te podemos dar, Senhor. Nós Te agradecemos tanto pelo privilégio que nos dás de podermos ir a Ti. Pai, Te entregamos o resto deste culto, Senhor, que seja um momento de adoração a Ti, Pai, de aprendizagem, Pai, que possamos compreender melhor aquilo que Tu tens para nós neste mundo, Pai, que possamos pôr em prática. É isto que nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Abram as vossas Bíblias na Epístola de Tiago. Vamos a leitura no capítulo 2 desta carta, a partir dos versículos 14 até ao final deste capítulo. Epístola de Tiago, capítulo 2. E vamos ler a partir do versículo número 14, na sequência daquilo que temos considerado através desta preciosa palavra para nós. Diz assim a palavra do Senhor através de Tiago: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer de entre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demónios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amados, um dos aspectos mais maravilhosos da palavra de Deus, da Bíblia, é a forma como ela se completa e se complementa. E nunca se contradiz. Se em algum momento nós acharmos que há um texto que se contradiz na palavra com outro, o problema não é da palavra, o problema é nosso, com toda a certeza. Esta é uma certeza que nós podemos ter, experimentar e descansar. Este texto, esta epístola que o Senhor traz até nós através de Tiago, é, como já mencionámos, preciosíssima em doutrina,
mas também em complemento de tantos outros textos da palavra. E como nós precisamos desta sã doutrina que nos sustenta enquanto somos sal e luz. E eu queria muito hoje, antes de irmos mesmo ao texto, reafirmar junto com os irmãos esta certeza, esta confiança, esta declaração que temos na palavra. Na palavra. E por isso eu queria convidar os irmãos a lermos juntos o artigo 1 da nossa declaração de fé. É por demais importante nós reafirmarmos esta certeza. Eu ia pedir ao Joel, por favor, que pudesse projetar. Fiquei sem acesso aqui à projeção. Vamos acompanhar a leitura do artigo 1 da nossa declaração de fé. A declaração de fé começa dizendo o seguinte: a Bíblia Sagrada, a nossa única e toda suficiente regra de fé e prática, foi escrita por homens divinamente inspirados e é o registro da revelação pessoal de Deus. É um tesouro perfeito de instrução divina. Tem Deus como autor, a salvação do homem como o fim e a verdade sem mescla de erro como conteúdo. Revela o plano de Deus para a nossa salvação, os princípios pelos quais Deus nos há de guiar. É a autoridade absoluta e o padrão supremo pelo qual toda a conduta humana, as opiniões religiosas e os próprios credos devem ser testados. É também como revelação de Jesus Cristo, sempre a verdadeira unidade. Concordamos, amados? Podemos dizer, há um momento em que é importante dizermos amém. Se concordamos, podemos reafirmar. Obviamente, toda esta declaração é também sustentada e fundada pelos próprios textos bíblicos que estão aí conosco. Então, vamos a esta palavra. Amados, o tema da vida e da morte é, de facto, um tema e um assunto inquietante e desafiante para as nossas vidas. Livros e livros têm sido escritos sobre este tema, sobre este assunto, procurando definir, procurando dar respostas a esta questão tão importante da vida e da morte. Algo tão real, verdadeiro e impactante que nós vivemos e experimentamos nesta nossa circunstância em que nos encontramos, nesta vida terrena. Diversas áreas do pensamento e do conhecimento têm procurado responder a este inquietante assunto, quer do ponto de vista filosófico, quer do ponto de vista científico. Muitas têm sido as tentativas de dar resposta ao que é vida, dar respostas ao que é morte. É interessante, amados, porque a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, está sempre a falar sobre vida e morte, certo? É um assunto presente. E é tão presente que também está presente neste texto que lemos hoje e que estamos a considerar. Não para o tratar diretamente, mas para nos conduzir num outro assunto, também ele muito importante, que é o assunto da fé e obras. Este desafiante assunto e também inquietante assunto. Nesta porção da Palavra de Deus, de uma forma muito simples e clara, Deus ensina que há uma relação íntima, uma interligação exclusiva entre fé e obras. E para este ensino e para nós entendermos e compreendermos essa verdade, Deus decide usar este tema tão real, que é o da vida e da morte. Com tudo o que já sabemos e experimentamos sobre o que é vida e o que é morte, então essa compreensão, esse entendimento é usado para nos ajudar a compreender este assunto de fé e obras. Mas o assunto é de fé. É importante lembrar, amados, voltar àquilo que o Tiago já referiu. No capítulo 2 e no versículo 1, Tiago já referiu e já mencionou que esta fé é uma fé em Jesus Cristo, o Senhor da Glória. É desta fé e de nenhuma outra experiência que Tiago está a falar e que Deus está a falar. A fé que é alvo do cuidado do Pai, que aprova, que a aperfeiçoa. Isso é real quando já olhamos para o capítulo 1 e para o versículo 3. O assunto é uma fé que salva, a fé de Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Uma fé que justifica. Lembrarmos a Reforma Protestante, pois foi muito importante para Lutero, Romanos 5:1. Somos justificados por meio da fé. É desta fé. Uma fé que
nas palavras do Senhor Jesus Cristo e na parábola do Senhor Jesus Cristo, uma fé que move montanhas. Uma fé que nos permite hoje estar aqui juntos, neste lugar, na certeza que somos filhos de Deus e que Ele está aqui no nosso meio. Amém? Quando há momentos que é mesmo para dizer, precisamos de afirmar isso. Ele está de facto aqui no nosso meio. É uma realidade. É desta fé que Tiago está a falar. Uma fé que é denominador comum na vida de todos aqueles que estão na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, não é? Temos um museu com uma galeria de imagens de pessoas, de irmãos nossos, de irmãs. Está lá uma galeria. O denominador comum entre todos eles é esta fé que Tiago está a falar e que Deus está a nos ensinar. Amados, o assunto aqui presente é esta fé, mas não é a dialética ou a discussão que existe e que é antiga entre fé e obras. Esse não é o assunto, não é isso que Tiago está a falar. O assunto presente e tratado por Tiago é fé viva ou fé morta. Este é o assunto. Ou é uma fé que realmente é viva, ou então há uma outra fé que está morta. E é sobre isso que Tiago e o Senhor nos está a ensinar. E sobre este assunto, Tiago, de uma forma muito clara e evidente e cristalina, no versículo 17, declara que então, se a nossa fé não se traduzir em obras, em atos, em ações, então ela está morta. Ela não existe. Ou melhor, existe, mas está morta. E nós sabemos o que é um corpo sem vida. Sabemos o que é isso. A vida já nos ensinou. Ou seja, a fé verdadeira em Jesus Cristo, o Senhor da Glória, é uma fé viva e uma fé que produz obras. E de salientar, amados, a ordem em que Tiago apresenta o assunto. Fé viva que produz obras. Nunca na ordem inversa. Isso é muito evidente lá, outra vez em Efésios, através do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2. Na sequência de dizer que a fé salva, ele diz que nós somos feitura do Senhor para sermos criados por Ele para as boas obras. Não há boas obras ou obras algumas que nos possam levar a uma experiência de fé. A sequência e a ordem que está aqui presente e que, obviamente, nós temos que a considerar é que uma fé verdadeira produz obras. O versículo 14 que nós lemos há pouco lembra que a fé morta não tem nenhum proveito. Ele começa por dizer, irmãos, qual é o proveito desta fé? É uma fé que não tem proveito nem para mim, para aquele que a experimenta, porque não me salva, porque ele diz, pode uma tal fé morta salvar? Não, não pode. Não tem um efeito, nem tem proveito para os outros. Aquilo que está como exemplo nos versículos 15 e 16, mas que de uma outra forma, já no capítulo 1 e no versículo 26 e 27, quando ele lembrou que tínhamos que cuidar das necessidades das outras pessoas. Ou seja, se a fé estiver morta, não há proveito para mim e não há proveito para os outros. Não há. O apóstolo João, lá na primeira carta, eu ia convidar os irmãos, podem manter a mão aí em Tiago, e se andarmos algumas páginas à frente, até 1 de João, capítulo 3, são poucas páginas. 1 de João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ora, os recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de facto e de verdade. Ou seja, esta fé morta, também nas palavras de João, é uma fé que necessariamente tem que produzir. Se ela não produzir, então ela é uma fé morta, que não existe. A fé viva produz obras e boas obras. Mas nesta sequência, Tiago ainda nos vem dizer uma outra coisa interessante. É que a fé morta é a fé que caracteriza aqueles que não são de Deus, aqueles que são os demónios e os seus agentes. Isso está claro no versículo 19. Aqueles que não são de Deus têm fé
mas está morta. Reconhecem que Deus existe, até, como o texto diz e registra, temem e tremem perante este Deus, mas eles permanecem no mal. Eles não produzem obras, resultados dessa fé viva e verdadeira. O Senhor Jesus teve alguns encontros com gente assim, certo? E provavelmente aquele do qual nós temos mais descrição aconteceu lá no deserto, depois de 40 dias do Senhor Jesus estar ali naquele tempo de isolamento, quando Satanás veio. Ele reconhecia, ele sabia quem era Deus, ele sabe quem é Deus, ele teme a Deus, mas não produz obras. Essa é a fé morta, que não salva, que não é de proveito nem para mim, nem para os outros, e muito menos para o reino de Deus. Amados, o versículo 26 deste texto resume de uma forma perfeita esta fé morta. Porque, mais uma vez, nos transporta para aquilo que é a nossa realidade. Uma experiência que nós temos conhecido ao longo da nossa vida. Porque o versículo 26 diz, porque assim como um corpo sem espírito é morto, e nós já vimos isso, nós sabemos do que é que Tiago está a falar, então ele diz que uma fé sem obras é exatamente igual. Exatamente igual, amados. Mas Tiago fala de uma fé viva. Tiago está a falar com os irmãos, está a falar com os filhos de Deus, com o povo de Deus, o qual o Senhor nos tem dado a graça de ser. E nos versículos 21 a 25, Tiago, o Senhor, através de Tiago, vai usar dois exemplos. Um homem e uma mulher. Exemplos muito práticos de uma fé viva, de uma fé operante, de uma fé que produz obras, de uma fé que salva, de uma fé que é de grande proveito pessoal, porque salva, e é de grande proveito para o reino, porque influencia e incrementa o reino de Deus, é de grande proveito para o mundo, porque manifesta e revela a presença de Deus e quem Ele é e aquilo que Ele faz. A fé viva que Tiago aqui nos está a trazer é uma fé que produz obras. As obras que estão também, e esta fé que está presente na experiência de Abraão. E nós conhecemos a experiência de Abraão. Em Gênesis 15:6 está lá a dizer que, e aliás o texto está transcrito no versículo 23 aqui de Tiago, que a experiência de fé de Abraão foi-lhe imputada como justiça, ou seja, ele foi tornado e declarado justo pelo Senhor através da sua experiência de fé. Mas diz o texto e diz-nos o Senhor que essa experiência de fé teve necessidade de ser confirmada, e ela foi confirmada lá em Gênesis 22, capítulo 22, no versículo 12, quando Deus grita para Abraão: não faças mal ao teu filho Isaque. Eu já sei que tu tens fé, eu já percebi. Ou seja, amados, a fé de Gênesis 15:6 seria morta, não existiria, não teria nenhum proveito nem para Abraão, nem para o reino, nem para o mundo, se Gênesis 22:12 não estivesse lá registado como uma obra, como um ato, como uma ação, uma manifestação clara de uma fé viva. O versículo 21 é muito interessante, amados. É muito interessante porque ele é um dos bons exemplos que nós temos na Bíblia de como um texto fora do contexto não pode ser pretexto. Ou seja, se nós isolarmos o versículo 21, podemos afirmar, bom, que as obras salvam, que as obras justificam. Mas, amados, não podemos isolar os versículos, não é? Porque, de facto, Abraão foi declarado justo em Gênesis 15, não em Gênesis 22. Mas Gênesis 22 é determinante para que ele, de facto, seja declarado justo. Declarado justo. Ou seja, uma fé que só se tornou viva e autêntica quando Abraão respondeu com obras àquilo que era uma fé verdadeira que ele experimentava. Ao ponto de, como Tiago lembra, mas foi registado tanto em Crónicas como por Isaías, que este era um amigo de Deus. Provavelmente, amados,
Em toda a Bíblia não haverá título mais desejoso para nós do que este: amigo de Deus. E ele foi declarado amigo de Deus porque Abraão tinha uma fé que o justificou, mas era uma fé viva que o fez fazer, agir de acordo com a vontade de Deus. Amados, aqui não há nenhum conflito entre fé e obras. Os irmãos sabem, eu já mencionei isso. Lutero teve muita dificuldade com a carta de Tiago. Ele chegou a escrever que a carta de Tiago era palha. Mas precisamos de lembrar a razão. Lutero vinha profundamente marcado por um desvio doutrinário que o fez sofrer, em que alguém dizia que para ser salvo tinha que fazer coisas. As obras eram essenciais, era o caminho para. Até que ele pôs os olhos em Romanos capítulo 5 e versículo 1. E através do Espírito do Senhor ele percebeu, não, eu sou justificado pela fé. A verdade é que Lutero olhava para este texto de Tiago como que um retrocesso, mas não é. Não há conflito nenhum. Pelo contrário, há complemento. E é por isso que a Bíblia tem esta beleza, ela se complementa. Aquilo que Tiago está a dizer é muito importante, porque uma fé que não produz obras é morta. E ignorar que de facto isso tem que acontecer era rejeitar a experiência verdadeira e autêntica de fé. A fé que salva, a fé que é de proveito para nós, para o reino, para o mundo. Mas Tiago ainda é inspirado pelo Espírito Santo do Senhor para nos dar um outro exemplo de uma fé viva e autêntica. E esse exemplo está no versículo 25. E sinceramente, amados, eu acho surpreendente, aliás, o nosso Deus é surpreendente, porque Deus decide incluir como exemplo alguém improvável no exemplo de fé viva. Alguém muito improvável. Eu diria mesmo que, se fosse por nós, provavelmente esta mulher nunca seria um exemplo de fé viva. Mas Deus decide trazer como um exemplo de fé viva uma mulher prostituta, gentia, idólatra. Aquela que provavelmente seria a nossa última escolha para exemplo de fé viva, da qual nós até teríamos algumas boas razões, baseado na informação que temos, para pensar que provavelmente Raabe agiu única e exclusivamente para salvar a sua vida e salvar a sua família. Josué capítulo 2 e Josué capítulo 6 não nos dão nenhuma evidência de uma experiência espiritual vivida por Raabe. Mas aí está mais uma vez a beleza da palavra, porque a experiência de Raabe não fica só registada por Josué capítulo 2 e capítulo 6. É porque Raabe, certamente, numa manifestação da graça de Deus, aliás, a graça que nós precisamos também, todos nós, a graça de Deus que nos trouxe, que nos atraiu, como há pouco cantávamos a Ele, foi a mesma graça que tocou e pegou na vida de Raabe e que fez algo tão impressionante como isto. Em Mateus capítulo 1, versículo 5, está lá registrado Raabe na genealogia de Jesus. É difícil de encontrar uma melhor forma de nós percebermos como esta mulher é integrada no reino. Ela não era do povo de Deus. Mas ela teve uma experiência de fé viva. Uma experiência de fé que a colocou lá na galeria. Quando nós fomos ao museu da Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11 está lá esta mulher, Raabe. E eu não me parece que Deus tenha enganado e que esteja em dúvidas na qualidade desta fé. Ela é a fé verdadeira, viva, operante, que salva. E está lá registado. E Tiago também a registra aqui como uma evidência, como um exemplo de uma fé viva, verdadeira, operante, que salva, que é de grande proveito pessoal para ela, para o reino, foi para o mundo. E o que ela fez como manifestação dessa fé até inclui um aspecto que nos perturba, porque ela mentiu, amados. Nem vamos entrar por esse campo hoje. Mas Deus assumiu
e recebeu a sua obra, a sua intervenção, como uma manifestação e uma confirmação de uma fé viva, operante, real. Amados, como aplicar isto à nossa vida? Como é que vamos pegar neste texto e torná-lo evidente e importante para a nossa vida? Todos nós sabemos que a fé é algo absolutamente essencial para a nossa existência. Hebreus capítulo 11 e versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E creio que esse versículo é para já suficiente para percebermos a importância fundamental que a fé tem para a nossa vida. Mas a fé é algo importante e fundamental porque é por meio dela que nós somos salvos. Lembramos outra vez, Efésios 2:8. Por meio da graça, por meio da fé, nós somos salvos. Já lembramos, Romanos 5:1, nós somos justificados através da fé. Amados, usando as palavras de Tiago, não nos deixemos enganar. Uma fé teórica, intelectual, de retórica, que fica exclusivamente por uma experiência espiritual e etérea, que não produz obras, é uma fé morta, que não vale absolutamente para nada. Amados, e deixem-me-vos dizer isso, até pode ser sincera. Os irmãos conhecem, provavelmente, e se calhar até já tiveram essa experiência na vossa vida, de uma fé sincera, mas que não valia absolutamente nada, porque não era uma fé em Jesus Cristo, não é uma fé salvadora, não é uma fé operante, não é uma fé que tenha algum proveito para a nossa vida. Não nos deixemos enganar, amados. É desta fé que o Senhor Jesus nos está a falar neste momento. Uma fé que nos leva, por exemplo, a cuidar dos órfãos e das viúvas, que não faz discriminação e que se preocupa com as necessidades dos outros, que se lembra dos que estão presos, que se lembra dos que estão doentes, que respondem à necessidade daqueles que têm fome e frio. Mas cuidado, amados. Cuidado para não ficarmos só pelas preocupações e pelas ações sociais, que são importantíssimas, como nós acabámos de ver. Mas há muito mais, há muito mais. A fé viva e verdadeira é aquela que dá o que de melhor tem. E o que é que nós temos de melhor? O fundamento da nossa fé, que é Jesus Cristo, certo? Nós vivemos numa sociedade que gosta de dar prendas e presentes, não é? E às vezes damos tanta coisa e não damos o que de melhor temos. Jesus Cristo. O Evangelho, as boas novas. Amados, esta fé verdadeira é uma fé que tem todas aquelas preocupações sociais, mas que é uma fé que responde também em obediência ao mandato do Senhor. E o Senhor Jesus foi muito claro. Ide fazer discípulos. Preguem. Anunciem esta mensagem ao mundo. Paulo mais tarde vem dizer como é que há de haver fé no mundo se não ouvirem desta mensagem. E como é que vão ouvir desta mensagem se nós não falarmos? Como? Uma fé viva e verdadeira é uma fé que opera, que age, que se manifesta, que salva e que é de proveito para mim, para o reino e para o mundo. Meus amados, eu hoje gostaria ainda de colocar à nossa consideração e para a aplicação na nossa vida um outro importante aspecto sobre a fé viva. E aproveitando o facto de daqui a pouco nos aproximarmos e de respondermos ao convite de Jesus para irmos à mesa, eu gostaria de hoje ainda olhar para esta fé viva, operante, que salva, na perspectiva que há e que já foi considerada da vida e da morte, presente neste texto e que não podemos esquecer. É que para nos ser possível experimentar uma fé viva, uma fé operante, uma fé que salva, uma fé que é de grande proveito para nós, para o reino e para o mundo, teve que haver uma morte. Teve que haver uma morte. Há uma relação direta entre a nossa fé viva e uma morte. Entre a nossa fé viva e um sofrimento. Entre a nossa fé viva e o sangue vertido. Uma morte que foi necessária para haver ressurreição.
para haver vitória sobre a morte, para haver vida. Jesus fez essa obra por cada um de nós. Obra essa que nós não podíamos fazer. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 12 e no versículo 2, diz que ele, Jesus, é o autor e o consumador da nossa fé. Desta fé viva. Esta fé viva que Paulo diz e registra lá em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 17, que se não tivesse acontecido a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a nossa fé seria vã e não valeria nada. Poderia ser muito sincera, mas não teria nenhum proveito, nem para mim, nem para o reino, nem para o mundo. É bom não esquecer, amados, que esta fé viva tem que incluir e tem que celebrar uma morte e uma ressurreição. Como não, amados? Como é que nós não vamos confirmar esta nossa fé viva através das obras que o Senhor preparou para nós? As obras que Ele de antemão preparou para que nós as realizássemos. Será de facto pedir muito quando Jesus fez uma obra que eu não poderia fazer e que me permite ter esta fé e que é o fundamento desta minha fé? Será pedir muito, amados? Amados, precisamos de mais uma vez dar ouvidos àquilo que Deus nos está a dizer através de Tiago. E o que Deus está a dizer através de Tiago é que nós temos que parar de ser só ouvintes desta palavra. Temos que experimentar e agir. Temos que confirmar a nossa fé com atos, com ações. Temos que deixar de ser, e eu aqui vou usar a palavra religiosos no contexto menos positivo desta declaração, em que tantas vezes ficamos pelos atos espirituais, entre aspas, os irmãos percebem do que eu estou a dizer, e deixamos de confirmar a nossa fé lá, com uma faca sobre o nosso filho, acolhendo emissários de Deus na nossa casa e protegendo-os, indo lá à prisão, cuidar daqueles que estão presos, cuidando daqueles que têm necessidades, mas acima de tudo, levando aquilo que é a palavra de salvação e que é a porta de entrada para a experiência de fé daqueles que ainda não a têm, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amados, temos que honrar a obra redentora de Cristo com a nossa obediência, uma obediência ativa, operante, determinada, esforçada. Amados, eu já tenho dito isto tantas vezes, ser filho de Deus dá trabalho, pois dá, porque há obra para fazer como consequência, é verdade, mas é um privilégio, amados, e temos que honrar aquilo que Cristo já fez e que nós não podemos fazer. Temos que honrar esta obra redentora de Jesus Cristo, vivendo uma fé viva, operante, uma fé que vai levar o Senhor Jesus a dizer: a tua fé te salvou. Não ouvimos tantas vezes esta palavra nos Evangelhos? Jesus a olhar para alguém e dizer: a tua fé te salvou. Amados, nós temos que viver uma fé que possa nos levar a ouvir da parte do Senhor Jesus: a tua fé te salvou. Uma fé que nos leva a produzir obras que levam o Senhor Jesus a dizer: eu conheço-te. As obras que tu fizeste têm alguma coisa a ver comigo. Eu conheço-te. Uma fé que leva a fazer obras que leva o Senhor Jesus a dizer a cada um de nós: bom e fiel servo. Bom e fiel servo. Entra para o gozo eterno do teu Senhor. Como não, amados? Como não fazer isto? Quando o Senhor já fez o que fez por nós. Amados, hoje, ao nos aproximarmos da mesa e aceitando mais uma vez este convite do Senhor Jesus Cristo, eu queria muito convidar todos nós a participar do pão e do vinho, neste que é, obviamente, um momento de profunda intimidade pessoal entre cada um de nós e o Senhor, mas que experimentamos nesta doce e preciosa comunhão, lembrando que isto aconteceu também nessa doce e preciosa comunhão à mesa com os discípulos. Mas eu queria muito convidar a que nós possamos hoje ter este momento também, num momento de intimidade, no qual nós podemos reafirmar o nosso compromisso perante o Senhor, de que aquilo que vamos celebrar, o pão que lembra o corpo moído do Senhor Jesus Cristo,
o vinho que lembra o sangue que foi vertido para que eu possa ser justificado, me possa levar a não ficar quieto e a agir e a produzir obras que glorificam o nosso Deus e que confirmam a nossa fé viva e verdadeira. E é esse convite que eu queria deixar para todos nós hoje, irmãos. Vou pedir aos nossos irmãos diáconos que nos vão servir, que possam vir à frente. Como sempre fazemos, quero convidar todos aqueles que, tendo tido uma experiência de conversão, de encontro com Cristo, tendo tido essa experiência confirmada, só aqui tomar ação nos nossos cuidados, confirmada através do batismo, possam chegar-se a convite dos filhos à mesa, tomando o pão, o vinho, Deus tem por nós, obra que o Senhor realizou por nós. Eu vou pedir ao irmão Fernando, por favor, que ore neste momento, pedindo a bênção do Senhor, neste momento, para que ao tomarmos este pão e este vinho, possamos realmente celebrar e experimentar este momento. Vamos orar. Nosso Deus e queridíssimo Pai, que está nos céus e também está conosco aqui nesta manhã, porque essa é a tua promessa que não falha, Senhor. Tu és um Deus fiel, tu és um Deus amoroso, tu és um Deus que está sempre conosco, Pai querido, ainda que nós não merecemos nada. Pai Santo, queremos agradecer-te estes momentos. Mais uma vez acercar-nos à tua santa mesa para, Senhor, sentirmos verdadeiramente, mais uma vez, que tu, ó Senhor nosso Deus, aquilo que tu fizeste por nós e também recordando aqueles momentos que tu estiveste com os teus santos, com os teus servos daquela mesa. Nosso bom Deus, é um privilégio, é uma bênção que não merecemos, Senhor, mas que agradecemos do mais profundo dos nossos corações. Amém. Nesta manhã, Pai, pedimos que tu consultes os nossos corações. Sim seja. Ó Senhor nosso Deus, nós te amamos, Pai. Nós necessitamos de ti mais do que nunca. Pai querido, obrigado porque tu estás sempre connosco conforme o prometo. É verdade. E estes elementos, Senhor, vamos tomar parte, ainda que não merecemos nada, te agradecemos pela tua graça infinita. No nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Pai querido, nós te agradecemos tanto, tanto pelo teu amor. Reconhecemos não só o que tu és, mas aquilo que tu fazes, que já fizeste e ainda vais fazer em nós, por nós e através de nós. Somos tão gratos porque não somos definitivamente merecedores de tão grande bênção, de sermos incluídos nos teus propósitos. Mas aqui estamos, Pai, reconhecendo isso, mas celebrando o facto de que só mesmo esta obra maravilhosa do teu Filho Jesus Cristo nos poderia transportar, colocar nesta condição, Pai. Uma condição imerecida, mas que é resultado da tua imensa graça sobre as nossas vidas. Te pedimos, Pai querido, que tu possas aceitar o nosso louvor, a nossa adoração, possas aceitar as nossas vidas, não só como uma declaração falada e declarada de fé, mas um compromisso total, uma adoração integral das nossas vidas, não só de palavras, mas de obras, aquelas que tu tens preparado para que nós possamos andar nelas. Não nos queremos conformar com este mundo, queremos ser agentes de transformação, queremos ser sal e luz neste mundo, queremos ser agentes da tua intervenção naquilo que são os teus propósitos, proclamando por palavras e por ações o amor maravilhoso de Jesus Cristo, o teu Filho, que acabamos de celebrar neste momento através do pão e do vinho que tomamos. Por tudo isto, nós queremos mais uma vez pedir a tua graça e bênção, a tua intervenção pelo teu Santo Espírito, sem o qual não conseguiremos realizar nada. Pedindo que em todas as coisas, em todas elas, tu sejas honrado,
e a Tua presença ativa e operante nas nossas vidas. Pai, com os nossos corações rendidos a Ti, pedindo o Teu perdão e o Teu restauro sobre as nossas vidas, nós oramos no nome precioso e bendito, aquele que é o fundamento e o alicerce da nossa fé, aquele que agiu, que fez e que consumou a nossa fé lá naquela cruz. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Pai. Amém, Pai. Amados, o translúdio vai tocar. Os irmãos podem deixar os copos nos bancos. Desejo que o Senhor vos abençoe, nos abençoe a todos. Vamos ser gente de fé viva e operante e vamos nos encontrar logo, logo que o Senhor permita. Que o Senhor nos dê um resto de dia muito abençoado.